Vamos lá, meus amigos, julgados dessa semana aí do dia 5 de junho até o dia 9 de junho de 2023. A gente já está aí na edição 19. Vamos lá conferir os principais julgados do TSE. Então vamos lá, a gente já começa aqui com o mandado de segurança e propaganda partidária. Aqui a gente traz duas questões, tá? Nesse julgado aqui ele traz duas questões pra gente. Primeiro, lembra lá que na súmula 22 do TSE, que até repete uma súmula dos outros tribunais superiores, né? Diz que não cabe mandado de segurança quando a decisão judicial ela é recorrível, né? Essa é a regra geral, tá? Então o que o TSE está dizendo aqui em propaganda partidária? Que é aquele chamado direito de antena lá dos partidos, né? Que a decisão que indefere alguma coisa, enfim, que aprecia algo de propaganda partidária, ela tem a natureza administrativa. Então, eventuais indeferimentos na instância ordinária não são passíveis de apelos para esta Corte Superior. Então, eventual decisão lá do TRE não é passível de apelo para o TSE. Então, exatamente por conta disso, porque não tem recurso cabível, então, nesse caso, caberia aqui mandado de segurança. Então, duas informações. Cabe mandado de segurança de decisão que aprecia a propaganda partidária, né? Não é a propaganda eleitoral lá das eleições, é a propaganda partidária. Né? E aí rememora aí a súmula 22, que diz contrário sensu. Se não cabe mandado de segurança de decisão judicial recorrível, logo cabe, né, de decisão irrecorrível. Ok? A gente passa agora para outro entendimento, voto de Minerva. Tá? Aqui é uma questão processual, né? Vale não só para o processo eleitoral, contencioso eleitoral, mas para o contencioso civil, né, geral, que diz o seguinte, ó, que já um entendimento do STF que o TSE está replicando, né, que o voto de Minerva, ou seja, aquele voto do presidente de desempate, só é admissível quando o presidente ainda não votou. Se ele já se manifestou, não cabe votar novamente a título de desempate, pois isso geraria uma inadmissível maioria ficta. Né? O que acontece? Por exemplo, tem tribunal que o presidente não vota e tem tribunal que o presidente vota. Lá no TSE, por exemplo, o presidente vota em tudo. Né? Tem tribunal que o presidente só vota em matéria constitucional. Então, o que pode acontecer? Aí você vai me perguntar, mas poxa, professor, são 7 membros, como é que vai dar empate? Bem, a gente tem vários modos disso dar empate. Por exemplo, a chamada teoria do voto médio, né? Uma representação por cassação, né? Que pede cassação de registro e pede multa. Então, uma parte votou só em favor da multa, outra votou totalmente improcedente e outra votou apenas pela cassação. Então, a gente tem aí 2, 2 e 2. Né? Então, a gente teria aí, em tese, como empate, né? Ou outra possibilidade é simplesmente metade julga improcedente, né? Julga improcedente e a outra metade procedente. Ficou 3-3. Aí, tranquilo, nesse caso, o presidente vai proferir o voto de Minerva, porque ele ainda não proferiu, já que aqui a gente tem apenas 6 votos, tá bom? Nesse caso aqui específico, a gente teria aqui o voto de Minerva. Agora, olha só, vamos supor, né, que dos 7 membros, é aqui que vem esse entendimento aqui específico. Dos 7 membros, um se declara impedido ou suspeito, enfim, a verba suspeição. Só sobraria 6 com o presidente. Aí a metade vota pela improcedência, né? E a outra metade pela procedência, enfim, o provimento do recurso. Aí fica empate, inclusive com o presidente, por quê? Porque um se julgou suspeito, certo? Nesse caso, deu empate. O que esse entendimento aqui diz? Que o presidente não pode votar de novo, porque ele já votou e empatou. Se ele proferir o voto de Minerva, ele vai estar votando 2 vezes, e aí que é o que o entendimento diz, que gera uma maioria ficta, ou seja, uma maioria fictícia. Tá bom? Ok? Seguindo adiante, nosso terceiro entendimento, propaganda extemporânea e os elementos da propaganda extemporânea. Né? A gente sabe lá que no artigo 36A, a gente tem algumas excludentes da propaganda antecipada, porque a propaganda, via de regra, só pode ser feita a partir do dia 16 de agosto. Essa é a regra geral.
antes do dia 16 de agosto, a gente tem as chamadas excludentes de prática de propaganda, que é lá no artigo 36A da Lei 9504, tá? Só que essas excludentes, se elas forem praticadas de acordo com determinadas condutas, que têm como elementos esses aqui, ó, esses elementos descritos, seria uma propaganda extemporânea, portanto passível de multa. O que eu queria chamar a atenção nesse julgado específico, tá? Eu acho que esse julgado ele ampliou os elementos que o TSE entende, tá? Os requisitos seria aqui o A, referência direta ao pleito, né? Ou seja, pedido de voto explícito, letra B, pedido de voto explícito, e letra C, realização por forma vedada para propaganda eleitoral. Ou seja, por mais que, por exemplo, ele pode conceder entrevista, ele concede uma entrevista e aí utiliza diversos recursos vedados para promover aquela entrevista. Então, se esses recursos são vedados durante o processo eleitoral, ele é vedado também antes do processo eleitoral. Então, esses três primeiros aqui, ok, entendimento consolidado do TSE. Esses outros três aqui, esse julgado eu acho que é um ponto fora da curva, tá? Eu não entendo que são 6 elementos, são apenas esses 3 principais. Os outros 3 é para um ponto aqui específico desse julgado, tá? Então, gravem como jurisprudência consolidada apenas o A, B e o C. O D, que é violação à paridade de armas, o E, que é a mácula à honra, e o F, divulgação de fato sabidamente inverídico, aí é um ponto específico, tá? Ok? Mas o que a gente tem mesmo é referência direta ao pleito vindouro, né? Que é, eu pontuando aqui, em resumo para vocês, olha só. Deixa eu resumir aqui quais são os 3 elementos consolidados. Seria o B, pedido explícito de voto. O C, realização dessa pré-campanha por meio de formas vedadas. E aqui seria o D, paridade de armas. Então, aqui a gente resumindo, seria o B, o C e o D. Aqui sim, o B, o C e o D é consolidado pela jurisprudência do TSE. Os demais é para esse ponto aqui específico. Tá bom? Ok, meus amigos? Tudo certo por aí? Por que o TSE ampliou esses requisitos? Porque lá no 36A diz que ele pode realizar a pré-campanha, só não pode ter o pedido explícito de voto. Como começou a ocorrer uma subversão dessa pré-campanha, o TSE ampliou esses elementos e disse que, olha, além do pedido explícito de voto, não pode ser uma pré-campanha com realização de forma proscrita, de fala até proscrita, que é vedada. Então, ou seja, o que não pode utilizar no período comum, não pode utilizar na pré-campanha e também não pode violar a paridade de armas, né? Então, de repente, o candidato falar uma pré-campanha gigantesca, está violando ali a paridade de armas. Tá bom? Seguindo adiante, nosso penúltimo entendimento, propaganda eleitoral e conduta vedada, né? Propaganda eleitoral e conduta vedada. Na verdade, aqui não seria propriamente propaganda eleitoral, tá? Deixa eu até corrigir aqui. Na verdade, aqui seria programa social, né? Eu falei em propaganda eleitoral, mas programa social e conduta vedada. A gente sabe que, de acordo lá com o artigo 73, parágrafo 10, é vedado a distribuição de bens, ou seja, aqueles benefícios, aqueles programas sociais em ano de eleição, salvo se já for um programa com execução contínua ou autorizado em ano anterior. Um exemplo muito clássico disso, Bolsa Família, né? Bolsa Família é um programa contínuo que já vem autorizado em lei anterior. É uma das exceções. O que ele diz aqui? Que apesar dessa exceção, ou seja, podendo ser autorizado em ano anterior, deve-se observar os critérios da lei que institui o programa social. Eu não posso, por exemplo, o programa social visa distribuir livro. Aí eu amplio esse programa social, distribuo tablet, distribuo uniforme, distribuo caderno, né? Enfim, amplio o programa social que estava autorizado no ano anterior. E que eventual conduta dessa que foge à exceção é suficiente para o abuso de poder lá do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Ou seja, não é só apenas conduta vedada lá do artigo 73 da Lei 9504, como também é um abuso de poder político/econômico lá do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, a nossa famosa AEG, tá bom? Para finalizar aqui o impulsionamento de mensagens, isso aqui a gente é reiterado aqui, né, nas nossas edições, que o impulsionamento de propaganda, de mensagens, né, tem por finalidade apenas promover candidatos, sendo vedada a realização negativa. Então eu não posso promover, fazer aquele link lá patrocinado em rede social, né? Eu pago lá para o Facebook, o Instagram, o Twitter, o TikTok, para que o meu post apareça, né, como prioritário. Eu não posso fazer isso para fazer críticas negativas ao meu adversário. Eu só posso fazer isso para ser algo positivo em favor da minha campanha.
Não vote em mim por conta disso, daquilo, né? Eu não posso dizer não vote no adversário por conta daquilo. Sempre uma propaganda positiva e nunca em desfavor do seu adversário. Tá bom, meus amigos? Então, esses aqui foram os nossos entendimentos dessa semana aí, do dia 5 ao dia 9 de junho, tá? Então já se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha, comenta o que você tá achando. Toda semana a gente está aqui publicando os principais informativos, aliás, os principais julgados do TSE. Só lembrando que o TSE, ele publica mensalmente o informativo com 1 ou 2 julgados. Aqui a gente publica semanalmente, pelo menos aí de 8 a 10 julgados. Então, ou seja, se a gente somar isso aí durante o mês, a gente tem cerca aí de 40 julgados, né? Explicado aqui em cerca de 10 minutos. Então já se inscreve, dá o like, porque aí toda vez que a gente publicar, o YouTube vai ofertar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um forte abraço e até a próxima.